Opa, e aí, segunda e última parte, né, do vídeo intitulado Teologia Moral. Só para lembrar, não é, né, eu não estou falando aqui profundamente da teologia moral, né, de Santo Afonso, certo? É o mínimo, né, do que as pessoas precisam saber sobre o que é o critério de juízo, né, do que é a moral, do que foi um ato moral, certo? No pensamento da Igreja Católica. Então, no primeiro vídeo, né, eu falei sobre a questão do bem, né, não admitir graus, mas que a gente precisa entender que apesar do bem não admitir graus, o mal admite graus, certo? Então, assim, existem maus menores e maus maiores, né? E isso é de certa necessidade para se entender, para não se cair num puritanismo, né, exacerbado e não trabalharmos com maniqueísmos exagerados. Essa segunda parte do vídeo vai ser para falarmos da natureza tríplice do juízo moral a respeito dos atos humanos, certo? E essa natureza tríplice, eu vou fazer, né, uma leitura rápida aqui, certo? De um artigo que é da Opus Dei, que é muito bom. Cadê, né? Aqui, ó, moralidade dos atos humanos, tá? Então está na opusdei.org, certo? Tema 27, a moralidade dos atos humanos. O juízo moral da moralidade dos atos humanos, né, ele se baseia em 3 pontos, que é a natureza em si do ato ou objeto, a intenção do ato, né, e a circunstância. São 3 pontos. Só que uma forma de eu sintetizar isso para vocês é que, lembrando, né, o bem, né, o verdadeiro bem, ele não admite graus. Então, um ato ele só vai ser verdadeiramente bom, né, só seria um ato santo, se ele for bom nos 3 aspectos. Se ele for mal em pelo menos um aspecto, ou em mais de um aspecto, ou nos 3 aspectos, certo? Ele se diferencia em graus, né, do que seria talvez um pecado venial a um pecado mortal, por exemplo. Né, nós podemos entender isso, quem aí entende um pouco de lógica booleana, né, imagina que isso aqui seria uma porta NAND, né, uma porta E, né, ou seja, para a saída a ser o sumo bem, né, para a saída a ser um ato santo, as 3 entradas precisam ser boas. Se pelo menos uma entrada, né, ser ruim, então o ato não é um ato bom, certo? Mas fora aí agora do conceito binário para um conceito analógico, né, a gente vai dizer que, né, esse ato ele se distancia em graus do que seria o bem. Então, né, agora uma leitura rápida. Então, né, nós temos aqui, ó, a moralidade dos atos humanos. Lembra, isso aqui isso tem no catecismo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, catecismo, né, 1749, aqui, ó. O agir é moralmente bom quando as escolhas da liberdade estão conformes com o verdadeiro bem do homem e expressam assim a ordenação voluntária da pessoa para assim fim último, isto é, o próprio Deus. A moralidade dos atos humanos depende do objeto escolhido, que é a natureza em si, né, do fim que se busca ou a intenção e as circunstâncias, certo? Então, porque o que acontece? Porque, por exemplo, mesmo que o ato em si seja bom, né, mas se a intenção for má, então o ato ele não é um ato, né, um ato santo. Da mesma forma, por exemplo, se a intenção for boa, mas a natureza for má, a gente tem que lembrar que fins não justificam os meios, entendeu? E por aí vai. Então, esse juízo tríplice dos atos humanos é o que vão, né, mostrar que, por exemplo, utilitarismo e consequencialismo são 2 heresias, entendeu? Os atos não são bons pelas consequências, né, ou por sua utilidade, né? Então, mas é claro, né, como eu falei, eles vão ser mais ou menos ruins, certo? Então, né, aqui, por exemplo, fazendo uma leitura rápida, ó, do objeto moral. O objeto moral é o fim próximo de uma escolha deliberada que determina o ato de querer de uma pessoa que atua. O valor moral dos atos humanos, sejam bons ou maus, dependem, antes de mais nada, da conformidade do objeto ou do ato querido com o bem da pessoa, segundo o julgamento da reta razão.
Somente se o ato humano é bom por seu objeto, é ordenável ao fim último. Há atos que são intrinsecamente maus porque são maus, sempre e por si mesmos, isto é, por seu objeto, independente das ulteriores intenções de quem atua e da circunstância. O proporcionalismo e o consequencialismo são teorias errôneas sobre a noção e a formação do objeto moral de uma ação, segundo as quais há o que determinar em base à proporção entre os bens e males que se perseguem, ou as consequências que podem se derivar. A intenção. No agir humano, o fim é o termo primeiro da intenção e designa o objetivo buscando em uma ação. A intenção é o movimento da vontade para um fim, visa ao termo do fazer, Visa ao termo do fazer. Um ato que, por seu objeto, é ordenável a Deus, atinge sua perfeição última e decisiva quando a vontade é ordenada efetivamente a Deus. A intenção do sujeito que atua é um elemento essencial na qualificação moral da ação. A intenção não se limita a direito de cada uma de nossas ações tomadas isoladamente, mas também pode ordenar várias ações para um mesmo objetivo. Pode orientar toda a vida para o fim último. Certo? Então aqui, ó. Uma intenção boa não faz nem bom nem justo um comportamento em si mesmo desordenado. O fim não justifica os meios. Pelo contrário, uma intenção má acrescentada, converte em mal um ato que de seu pode ser bom, como a esmola, por exemplo. A circunstância. As circunstâncias são os elementos secundários de um ato moral. Contribuem a agravar ou a diminuir a bondade ou a malícia moral dos atos humanos. Por exemplo, a quantidade de dinheiro roubado. Percebe que aqui, elas contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou a malícia moral. Então, quando a gente fala em agravamento, já está se falando aqui, certo, que se distinguem em graus, certo, atos mais ou menos maus, mas nunca se distinguem em graus atos, certo, bons. Então, certo, a bondade, o ato definitivamente bom, ele não se distingue em graus. A partir do momento que há 1 grau de maldade, o ato ele é mau e ele vai se distinguir somente, em graduações de mal.